Olá, eu sou Thay Trujillo e esse é mais um episódio do Negócios de Milhões. O programa onde a gente fala de negócios, estratégias, crescimento e resultados, mas sempre com muita leveza, verdade e propósito. Aqui nós conversamos sobre a vida real, com rotinas de quem faz acontecer, trazendo a mentalidade e bastidores que transformam qualquer pessoa e qualquer negócio em um negócio de milhões. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu quero começar esse programa trazendo um ponto que poucas pessoas falam com profundidade. Todo final de ano sempre começam a aparecer muitas pautas sobre tendências para as festas de final de ano. O que vestir no Natal, o que vestir no Réveillon, o look perfeito. Só que tem um pequeno detalhe. Tá tudo bem as pessoas, compartilharem as tendências, isso faz parte. A gente tem que estar antenado e saber realmente quais são as tendências que está em alta. Tá tudo ótimo. A moda existe, as referências existem. Mas eu sinto que isso se tornou um pouco conversa rasa, sabe? Porque tendência pode até existir, mas ela não serve para todo mundo. É o que eu entendo sobre tendência e moda. Então, a gente precisa entender que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para você. E o que está na moda pode não representar quem você é, pode não passar a imagem que você gostaria de passar. Então eu decidi gravar esse programa na minha casa mais uma vez, porque eu quero ir muito além disso. Eu quero inclusive compartilhar peças, itens do meu closet que fazem a diferença na minha intencionalidade, naquilo que eu quero mostrar. Então a minha conversa hoje não é sobre tendência para final de ano, e sim sobre intencionalidade. Intenção na imagem, intenção na sua vida, intenção como você se apresenta para o mundo. Porque a forma como você se veste é muito mais profunda do que uma cor da estação, um modelo que pode ser utilizado no momento. A sua imagem é o que comunica a sua energia, e antes mesmo da sua voz, você chega com aquilo que você está vestindo. Hoje eu quero te mostrar que vestir-se com intencionalidade é uma das chaves mais poderosas para posicionamento pessoal e profissional. E é o que há de melhor hoje para você se portar. É o famoso finja até que atinja. E deixa eu falar uma coisa que precisa ser dita. Vestir-se bem não tem a ver com vestir-se de grife. Grife é uma escolha, é estilo, é momento. É maravilhoso para quem gosta, para quem pode, para quem se sente bem. Mas não existe imagem de milhões se ela não for a sua imagem, se ela não for verdadeira, se ela não fizer sentido para o seu corpo e para a sua história. A intencionalidade é o que transforma a roupa em presença. Já dizia Coco Chanel: vista-se bem e notarão a mulher, vista-se mal e notarão o vestido. E é isso que eu quero te ensinar hoje. E já quero deixar um alerta aos homens de plantão. A intencionalidade ao vestir-se não é só para mulher não, tá? Então vamos falar também da intencionalidade dos homens, que não basta apenas ter um terno e uma gravata. Até para vestir um terno e uma gravata, precisa-se de intencionalidade. Existe uma coisa que pouca gente percebe. A sua imagem, ela fala muito antes de você. É ela quem chega primeiro na sala de reunião, no evento, no vídeo, na foto, na rede social. Ela diz muito sobre você. Mas não é sobre beleza, é sobre coerência. Coerência entre quem você é e como você se apresenta nos lugares. Então, isso transmite também a energia que está por trás da roupa. Vestir-se com intencionalidade é escolher a energia que você quer transmitir. Calma, segurança, leveza, elegância, criatividade, firmeza, acolhimento. A roupa é só a embalagem
E o que importa é a mensagem por trás dela. Vocês já perceberam que quando existe uma entrevista num jornal ou alguma matéria muito sensacionalista, onde a pessoa vai prestar esclarecimentos, ela tá sempre com uma roupa muito singela, simples, pouca maquiagem? Isso chama-se intencionalidade. Ela quer passar uma imagem de fragilidade para que a população tenha pena dela, mesmo sem entender o contexto da entrevista. Você, a princípio, já faz a leitura do que ela quer passar, do que ela quer transmitir. E existe uma diferença básica entre intencionalidade e aparência. E a maioria das pessoas se vestem com roupas com base na sua rotina. Vestir-se com intenção é o oposto. É quando você decide conscientemente como quer ser percebido naquele dia. Isso muda reuniões, isso muda relacionamentos e isso muda o seu comportamento. E agora eu quero falar com os homens. Vocês sabem se vestir de forma intencional? Isso porque a forma como você se apresenta no mundo, nos relacionamentos, no trabalho, tem que ser com intencionalidade masculina. É uma das forças mais negligenciadas, principalmente no ambiente profissional e muitas vezes no pessoal também. Sempre vemos aquelas mulheres reclamando que o marido só sai com camisa de time, bermuda de treino e tênis de corrida. E não é dessa forma que você vai se apresentar a partir de hoje, combinado? Vamos lá que a gente vai trazer dicas práticas para que você se vista com intencionalidade, R-, dicas de rotina para você encaixar com o que você já tem hoje e ser muito mais assertivo como você vai ser visto daqui para frente. E é importante falar que a intencionalidade masculina não é sobre ser vaidoso, é sobre ter consciência. É você entender que a sua imagem comunica quem você é. Não importa se você é empresário, executivo, vendedor, advogado, mecânico, não interessa. A sua imagem fala por você o tempo todo. O homem que se veste bem não é o que veste marcas e grifes. É o que veste peças alinhadas, limpas, bem cuidadas e coerente com o ambiente que está frequentando. Uma camisa estruturada, uma calça com um corte bonito, um tênis limpo, uma bainha bem feita. É sobre isso. É melhor do que muita etiqueta por aí. A maioria dos homens não precisa de roupas novas. Precisa de uns ajustes. Uma barra, um ombro, uma manga. 90% da elegância masculina está no caimento, não no preço da peça. Um bom alfaiate vale ouro, mas saber o corte certo para você é muito melhor do que isso. Um outro ponto super importante é saber escolher as cores certas com segurança. Na dúvida, use cores neutras: preto, azul marinho, cinza, branco, bege. Não precisa inventar a moda. O simples bem usado é muito melhor do que um complexo confuso. Você não sabe misturar cores? Não se arrisque. Vai no básico, porque o básico bem feito nunca vai te fazer passar vergonha. Você sempre estará de acordo com qualquer ocasião. Não é que se vestir de forma básica não tenha intencionalidade. O básico transmite elegância, sofisticação e muitas vezes te deixa ali sem muita evidência. A depender do ambiente que você esteja, é muito interessante. E uma dica muito importante que não pode faltar, porque o óbvio precisa ser dito, é o cuidado básico e mínimo. Cabelo bem cuidado, barba alinhada, um perfume equilibrado. Vamos ter cuidado com o perfume, hein, gente? Sapato limpo. Isso não é vaidade, isso é profissionalismo. Postura também é uma grande assinatura masculina. A intencionalidade, ela está também na roupa, mas está na forma que você se porta. Postura ereta, olhar firme.
Isso muda muito a percepção das pessoas sobre você, a forma que você se porte com intencionalidade. Outro detalhe muito importante que eu queria tratar com vocês é sobre a casa ser o reflexo da sua intencionalidade. Homens pensam que intenção e imagem é só roupa, e não é. O jeito que você organiza o seu espaço, suas coisas, seus objetos, sua vida, comunica maturidade, comunica responsabilidade, estrutura interna. O homem que aparece com a roupa amarrotada, a culpa não é da esposa que não passou, a culpa é dele. Então a intencionalidade vem de casa também, vem com o cuidado com a esposa, com a presença e a atitude, o saber ouvir, o responder com clareza. Intencionalidade também constrói conexões, não só carreiras. Então é muito importante alinhar tudo isso para transmitir aquilo que vai te trazer muito sucesso. Faz com que qualquer homem se torne um homem de milhões. E o programa Negócios de Milhões tem o patrocínio da Gran Soluções, especialista em estratégias tributárias e financeiras de forma inteligente, que ajudam empresas a reduzir carga tributária, analisar créditos e aumentar o lucro com segurança jurídica. Com a equipe técnica de alta performance, a Gran Soluções atua em todo o Brasil, oferecendo resultados reais e mensuráveis para empresários que querem crescer com gestão e inteligência. E o nosso telespectador pode ter um diagnóstico tributário gratuito. Entre em contato e descubra quando a sua empresa pode economizar. Aproveite e siga a Gran no Instagram, @gransoluções_. E afinal, quem você realmente é sem a influência do mundo? A verdade é que normalmente a maioria das pessoas, elas se comportam, se posicionam e até tomam decisões baseadas a tudo que está à sua volta. Opiniões, comparações, expectativas, pressão social. E quando isso acontece, por muito tempo você começa a esquecer quem você realmente é. A identidade se dilui e você se veste para o mundo, mas não para você. Você vive para agradar, mas não para pertencer. Você segue tendências, mas não propósitos. E é exatamente aqui que entra a identidade intencional. Ela acontece quando você escolhe ser quem você é, conscientemente, sem precisar de aprovação de ninguém, sem seguir um molde que não te representa, sem abrir mão da sua personalidade, só para caber num padrão de momento. Identidade intencional é você decidir a sua essência, a sua imagem, a sua energia e a sua presença antes que o mundo decida por você. E isso transforma tudo. Transforma a sua forma de vestir, de se comunicar, de trabalhar, de se relacionar e até mesmo de sonhar. Porque quando você sabe quem você é, você para de viver com pressa, com comparação e com medo. Você vive com muito mais clareza. Mas afinal, como identificar a sua identidade intencional? Vamos para a parte prática. Eu quero te dar dicas reais e aplicáveis para você descobrir quem você é sem interferência externa do mundo. A primeira pergunta é: o que é verdade para você? Parece simples, mas não é. Toda vez que você for escolher algo, uma roupa, um projeto, uma atitude, uma resposta, pergunte: isso é verdade para mim? Eu estou repetindo algo para mim ou para agradar alguém? Essa pergunta expõe qualquer disfarce e te aproxima da sua essência, da sua verdade. A dica número 2 é: o que te traz paz? A sua identidade sempre vai te trazer paz, mesmo quando exige coragem, movimento ou qualquer tipo de mudança. O que te estressa, o que te pesa, o que parece forçado, geralmente não faz parte da sua identidade. A paz é o maior indicador de identidade que você pode ter. Dica número 3, estude os seus padrões e escolha. Tudo que você escolhe revela quem você é. As cores, formas, ambientes, pessoas, decisões. Olhe para o que você repete. Isso mostra onde a sua identidade está ancorada e onde ela está sendo influenciada demais. Entenda o que você quer comunicar. A sua imagem deveria ser uma continuação da sua intuição.
Então, você primeiro precisa se perguntar: o que eu quero transmitir? Força, leveza, sofisticação, criatividade, segurança. A identidade intencional, ela nasce quando você consegue alinhar o que você é por dentro com o que você comunica por fora. Ela é uma extensão da sua personalidade. E agora uma dica de ouro, hein? Liste 3 características da sua melhor versão. Imagine você na fase mais alinhada, mais confiante e mais verdadeira. Quais 3 palavras definem essa versão de você? É a partir delas que você vai construir a sua identidade intencional. Remova tudo que não pertence mais. Remova tudo. Ambientes, hábitos, pessoas, roupas, escolhas. A identidade intencional, ela precisa de espaço para existir. Quando você tira o que não te representa mais, o que não representa mais quem você é, o que não representa a sua essência, tudo começa a fluir. E agora que você entende como descobrir a sua identidade, eu quero falar como você vive isso na prática. Primeiro, você precisa começar o dia escolhendo quem você quer ser e não a roupa que está na sua frente. Escolha a energia, a intenção, a postura, que o resto vai te acompanhar. Use a sua casa como reforço dessa identidade. Ambiente bagunçado cria identidade confusa. Ambiente intencional cria identidade forte. Então, aquilo que te cerca molda quem você se torna. Se comunique com presença. A identidade aparece no olhar firme, no bom dia, na postura, no tom de voz, nas pausas. Você não precisa falar muito, você precisa falar com intenção. Aprenda a escolher relacionamentos coerentes. A sua identidade enfraquece quando você vive com pessoas que te afastam de quem você é e fortalece quando você se cerca de quem respeita essa versão. Seja fiel ao que você sente. Não se trai só para caber no mundo de alguém. Quando você se trai, a sua identidade desaparece. Quando você se respeita, a sua identidade naturalmente floresce. A intenção, ela é a base da autenticidade. A autenticidade, por sua vez, é a base da sua identidade. E a identidade, ela é a base do que você quer construir. Por isso que é tão importante. Quando você descobre quem você é e começa a viver de acordo com isso, tudo muda. O mundo deixa de te influenciar e você passa a influenciar o mundo. É o inverso que vai acontecer na sua vida. A sua identidade intencional é o seu maior patrimônio. Você precisa cuidar dela, você precisa viver ela, você precisa honrar ela. E todo o resto vai se alinhando. Então, como um exercício aí para a sua vida hoje, eu recomendo que você pare, analise, identifique como você está se portando no mundo. Qual é a identidade intencional que você está executando? Eu tenho certeza que você tem uma identidade intencional hoje, mas essa identidade intencional vai te levar ao futuro de sucesso? Você vai conseguir construir ou você vai simplesmente estagnar? Tudo isso está alinhado à sua identidade intencional. As pessoas à sua volta, elas agem de forma intencional. Todo mundo age de forma consciente ou inconsciente. Só que o mais importante é que você aprenda a identificar que a sua identidade intencional, ela tem que estar alinhada aos seus objetivos de vida e à construção do seu sucesso. E agora que a gente falou muito sobre como aplicar na prática a identidade intencional, e eu também comentei que as pessoas à sua volta agem de forma intencional, eu também estou agindo de forma intencional nesse momento. Eu estou aqui conversando com você, explicando sobre todo esse contexto de intencionalidade, de identidade, com um blazer de grife. E aí que tá o detalhe. Será que quando você se veste de grife, existe uma intencionalidade?
Será que essa intencionalidade está ligada ao seu propósito? Será que a grife por si só, ela já é uma intencionalidade? É o que nós vamos descobrir agora. Grife não define intenção. Será? Agora eu quero entrar um pouco num ponto que muita gente evita falar, sobre a intencionalidade da grife. Estou inclusive com esse casaco de grife, propositalmente, ou melhor, intencionalmente, porque eu quero que você entenda o seguinte: não é a marca que te dá presença, é você que dá vida a essa peça. Tem gente que coloca a grife achando que automaticamente vai representar status, sucesso e sofisticação. Mas se não houver verdade, coerência e intenção por trás, esquece. Só foi mais uma peça que custou caro. Simplesmente ela não vai dizer nada. Não é porque você veste grife que você representa alguma coisa, muito pelo contrário. A roupa ela não é responsável por criar uma identidade. A sua identidade é que vai fazer sentido a essa roupa. O que eu vejo, muita gente gastando dinheiro com peças caríssimas para preencher um vazio de estilo, sendo que elegância de verdade vem da intencionalidade, não do preço. A grife é maravilhosa, todo mundo gosta, mas tem que ter contexto e intenção. E quando isso não existe, ela vira só mais uma peça bonita que não conversa com você, não conversa com o seu corpo, não conversa com o momento e menos ainda com a energia e a intenção que você quer transmitir. Então tem que ter muito cuidado, porque a grife ela pode trazer uma intencionalidade errada. Mas eu quero te mostrar no meu closet 3 peças que são exemplos perfeitos de intencionalidade. Peças diferentes, de propostas diferentes, que mostram que estilo não depende de valor, mas depende da escolha certa. O nosso foco é identificar uma peça de qualidade, nem que seja básica, mas que tenha qualidade. Eu trouxe para vocês essa camiseta. Ela é uma camiseta básica, uma blusinha básica, com um tecido leve, fluido, tá? Ela é da Calvin Klein, mas não importa se é fast fashion ou grife, o que importa é que ela entrega o que eu preciso. Um tecido mais confortável, um tom claro, que os tons mais claros, eles são mais básicos, mais neutros, são mais difíceis de errar. Então, com certeza, essa é uma peça que você encontra em qualquer loja de fast fashion e com certeza é uma peça básica, mas que pode ter muita intencionalidade a depender de onde e como você utilize ela. E a segunda peça não poderia deixar de ser um blazer de alfaiataria. É um clássico, é um casaco que comunica a maturidade sem muito esforço. É uma peça que não precisa de logotipo para te representar. Tudo depende da forma que você vai vestir e como você vai comunicar. E, obviamente, ele vai comunicar respeito, profissionalismo. A intencionalidade dele é sensacional. Não importa se é um blazer feito sob medida, como é o caso desse, ou se foi comprado numa loja de fast fashion. Importante somente ver o caimento e os detalhes, os botões, porque aí você consegue aproveitar a peça de uma forma melhor. Você pode usar um blazer desse desde no âmbito profissional até no lado pessoal, para sair, para um barzinho. Tudo é a composição, mas tenha certeza que quando você veste uma peça como essa, a intencionalidade é elegância e seriedade. E a terceira peça é esse casaco de grife, usado com propósito. É uma terceira peça que depende muito do seu poder aquisitivo e do quanto você quer investir. Mas eu trouxe essa exatamente para te mostrar que até a grife precisa de intenção, porque se você souber usar, se não fizer sentido para sua personalidade, não conversar com o resto do look, não vai expressar quem você é, não interessa. Aí você erra muito mais do que acerta. Não existe peça cara que conserte a falta de autenticidade. A intenção é muito mais poderosa do que a etiqueta.
Então a marca, ela pode valorizar um look, mas a sua verdade, quem você é o que valoriza ainda mais a marca. Então a peça certa, de qualquer preço, ela comunica muito mais do que uma peça cara usada num contexto absolutamente errado. É o que mais a gente vê por aí. Então, lembre de uma coisa, não é a roupa que te faz, é você que faz a roupa ganhar sentido. A grife não te transforma, a tendência não te define e a moda também não te sustenta. O que te transforma é a sua intenção, é quem você é de verdade. E o que te sustenta é a sua identidade. E quando você veste tudo isso, você não se arruma para impressionar. A intenção não é impressionar. A intenção é ter uma imagem de você mesma. Você se arruma para se mostrar de dentro para fora. É essa a comunicação que a roupa traz nesse contexto. Então, o que eu indico é que você tenha cada vez mais intencionalidade, entendendo o momento e entendendo a sua identidade para que isso leve verdade onde quer que você esteja. E você já me segue no Instagram? Aproveita e me segue agora, @ThayTrujillo. Por lá eu compartilho um pouco da minha rotina, novidades, bastidores e o que está rolando aí para os próximos programas. Fique por dentro de tudo, me siga e compartilhe comigo o que você gostaria de ver aqui. E se você tem uma história interessante, inspiradora, eu também quero te ouvir. E agora eu quero encerrar esse programa te convidando a olhar para você, não para a moda, não para o feed do Instagram, nada disso, para você mesmo. Quem você quer ser, como você quer se representar, se apresentar, como você quer ser percebido no próximo ano. Porque tudo isso começa aqui, na intenção. A roupa, ela não te transforma, mas a intenção por trás dela, essa sim muda a sua vida. Esse foi mais um programa do Negócios de Milhões. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!